pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric Machado, fundador da Entendendo Direito, e hoje nós estamos para mais uma conversa que integra aí o primeiro congresso online de Direito Administrativo. E hoje nós temos a honra de conversar com o Dr. Ivan Bonilha. Então, doutor, gostaria primeiramente de agradecer por ter disponibilizado esse tempo, né, de conversar aqui conosco, e certamente vai aprimorar muito aí o nosso evento. Agradeço mesmo. Eu que agradeço o convite, é sempre para a gente que já deixou a faculdade já há algum tempo, você voltar a ter contato com estudantes. Eu dei aula, já não dou aula há quase 8 anos, então é sempre um momento de você rememorar fases importantes e muito gostosas da vida. Obrigado, doutor. Então, fazendo uma breve introdução aí para quem ainda não conhece o doutor é graduado pela Universidade Federal do Paraná, sendo mestre em Direito Público pela PUC de São Paulo. O doutor ele tem uma carreira pública aqui dentro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo que ele foi advogado concursado, entrou como advogado concursado, ele já foi diretor jurídico aqui também, além de ter sido, ser atualmente conselheiro do TCE. Ele também já foi corregedor geral e teve a oportunidade também de presidir aqui o Tribunal de Contas no período de 2014 a 2016. Então, doutor, hoje o tema da nossa conversa é sobre qual é o papel do Estado, do Tribunal de Contas do Estado na fiscalização da administração pública. Então, gostaria de perguntar inicialmente, para a gente contextualizar, né, esse tema. Acredito que muitos não devem até saber, né, exatamente qual que é a função do tribunal, né? Então, gostaria de saber, doutor, qual que é a função do Tribunal de Contas do Estado? É importante eu tentar situar até cronologicamente o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, até por uma coincidência, essa semana comemorou 70 anos de existência. Então, em junho de 47, ele foi instituído no Estado do Paraná. Há tribunais já centenários no país, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e, enfim, o Tribunal de Contas é uma figura que se criou para exercer o controle externo da administração pública, para permitir que se tivesse uma vigilância quanto à legalidade dos atos administrativos, quanto à correção dos atos e também de responsabilização dos gestores públicos. A conformação que o Tribunal de Contas, que os tribunais de contas têm na sua origem, que foi dada pela Constituição, primeira Constituição da República, até por uma criação do Rui Barbosa, que é considerado até o patrono desse controle externo e o patrono dos tribunais de contas, ela sofreu uma evolução. E essa evolução se dá, sobretudo, e de forma mais relevante, na nossa atual Constituição, de 1988, de outubro de 1988, onde você tem uma atribuição de responsabilidades expressas aos tribunais de contas dentro do texto constitucional. Inclusive, o texto constitucional também estipula a forma de indicação dos participantes, dos componentes dos tribunais de contas, quais sejam os conselheiros e, no caso do Tribunal de Contas da União, ministros. E nessa formatação dada pela Constituição, fica delimitado o papel que exerce o Tribunal de Contas como agente de controle externo da administração pública, não só no quesito da legalidade, mas também como vigilante de todos os princípios constitucionais, especificamente os da administração pública, que são o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e, mais recentemente, o da eficiência. E essa é a localização dos tribunais de contas no texto constitucional, artigos 70, 71 e 74, e que sofreu também uma evolução, tem sofrido uma evolução na jurisprudência de prestigiamento das atribuições do Tribunal de Contas, de não só zelar pela legalidade, mas também ser um aferidor do nível de eficiência das administrações públicas. Não basta mais a administração pública para que ela seja considerada aprovada, para que ela seja considerada como positiva, que se tenha a legalidade apenas dos atos. Os atos precisam se revelar positivos, inclusive no quesito da eficiência.
se há, por exemplo, em políticas públicas adotadas pelo Estado, se há proveito para a população, se há melhoria nos índices, que vão desde a educação, passam pela segurança pública, e também pela área da saúde, importante área de se aferir em relação ao progresso e eventual evolução das políticas públicas. De modo que o Tribunal de Contas, além de ter prestigiamento no texto constitucional, sofreu também uma evolução que vem sendo marcada principalmente por decisões das Cortes Superiores, o STJ e o Supremo, que elevam o Tribunal de Contas com uma corte que diz da positividade, ou melhor, da efetividade das políticas públicas. Bacana. E trazendo isso para o lado prático, como que funciona isso? Quais são os atos do governo que são analisados por aqui? Perfeitamente. Você tem, já trazendo para a atuação de um Tribunal de Contas estadual, como é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, você tem o trabalho de fiscalização dos organismos estaduais, ou seja, do governo estadual, né? E no governo estadual, nessa nomenclatura ampla, inclui o Poder Executivo, o Poder Legislativo também, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, você tem uma atuação de inspetorias no tribunal, que são comandadas pelos conselheiros, que fiscalizam todos os atos, toda a prática de gestão desses organismos, dessas instituições. E também a fiscalização não só dos atos dos organismos estaduais, como também dos municípios. Todos os 399 municípios que temos no estado do Paraná prestam contas ao Tribunal de Contas. E aqui a fiscalização se dá no seu início através de uma coordenadoria de fiscalização dos municípios, que chama-se COFIN, é uma abreviatura, em que os municípios apresentam as suas contas anualmente, sua prestação de contas, que é analisada pelo tribunal, e encaminhado o parecer para as câmaras municipais, e também se dá através do trabalho de representações que são feitas por qualquer cidadão, enfim, qualquer organismo pode representar ao Tribunal de Contas, e esse é um fator importante que na sequência vamos ter a oportunidade de explicar ou conversar, que é o controle social, que pode ser exercido pela sociedade, qualquer um individualmente ou em coletivo pode se dirigir ao Tribunal de Contas para questionar, denunciar, apontar algum tipo de irregularidade ou desvio na aplicação e na gestão pública. Bacana. E qual seria a consequência, então, caso o ato da administração pública, né, do município, ou seja, do estado, ele seja negado, né, ou seja considerado algum ponto negativo, né, nessa prestação de contas? Qual que é a consequência disso? É importante essa pergunta que você faz, esse questionamento que você lança, porque ele também se dá de formas, de mais de um modo. Por exemplo, eu acabei de citar aqui a prestação de contas que anualmente os municípios fazem ao tribunal, que produz aqui um parecer prévio pela irregularidade ou pela regularidade, e esse parecer é encaminhado às câmaras municipais, que daí irão julgar efetivamente e decidir da aprovação ou não destas contas de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Da mesma forma, acontece no governo do Estado. O governador, o presidente do tribunal, o procurador-geral do Ministério Público, do Poder Legislativo, o presidente, encaminham as contas aqui, o tribunal analisa as contas, sob o ponto de vista técnico, e também encaminha um parecer que é submetido ao crivo, no caso do governador, ao crivo da Assembleia. Mas, concomitante a isso, ou conjuntamente, e acabei de dizer também, a possibilidade da sociedade, através de qualquer cidadão, representar e apontar aqui algum desvio, alguma irregularidade que pense estar havendo na administração pública. E o tribunal irá decidir sobre isso. O tribunal, após enviar procedimentos técnicos e até jurídicos da Casa, inclusive com a participação do Ministério Público, o Tribunal de Contas tem um Ministério Público aqui sediado aqui dentro, que pertence ao conjunto do Ministério Público,
e são procuradores concursados que intervêm em todos os processos com a missão de opinar, dar parecer, e esse parecer é levado, quando do julgamento, é levado em consideração pelo conselheiro. E dessas representações podem advir decisões do tribunal, inclusive cautelares, de constrição, de impedimento de cometimento de algum ato administrativo, e inclusive o Supremo Tribunal já reconhece aos tribunais de contas a possibilidade de bloqueio de bens para garantir o ressarcimento de algum ato de gestão irregular, ilegal, ilícito, que venha ou que tenha causado prejuízo à administração. Então, o Tribunal de Contas, hoje, ele tem, por uma construção jurisprudencial até do Supremo Tribunal Federal, um instrumental bastante poderoso ou bastante eficiente de paralisar eventuais distorções, eventuais atos irregulares, e também de garantir, por outro lado, o ressarcimento, a reparação de prejuízos que venham ser perpetrados aos cofres públicos. Bacana. Então, somente gostaria de uma explicação um pouco melhor de um cidadão, por exemplo, que viu algum ato que tem algo de suspeito, né, alguma irregularidade. Sim. Qual que é o procedimento que ele deve fazer, né, para que essa denúncia chegue até vocês? Essa tua menção é muito importante, porque você remete ao que fiz referência ainda há pouco, que é o que eu considero hoje, na atual quadra dos acontecimentos e de engajamento da sociedade com a administração pública, uma coisa muito importante, que é o controle social. E é importante que, antes de efetivamente ou especificamente responder ao seu questionamento, que eu diga que, para o controle social ser feito, ou ser exercitado na sua plenitude, é imprescindível você cumprir um outro princípio que me parece que é viabilizador do controle social, que é o princípio da transparência. O cidadão jamais conseguirá questionar ou entender os negócios públicos, e daí, a partir do momento que entende, tem a possibilidade de questionar os negócios públicos, se não tiver informações suficientes para isso. Então, esse princípio da transparência, que é, de alguma forma, produção do princípio da publicidade da administração pública, que está no artigo 37, lá no caput do artigo 37 da Constituição, estabelece a necessidade hoje de que todos os eventos, todos os atos, todos os mecanismos utilizados pela administração pública possam ser revelados e sejam revelados para quem quiser ter acesso. Então, o acesso que você tem através de portais hoje na rede da internet, ou mesmo da publicação através de jornais, ou da fixação dentro da repartição pública, enfim, da franquia de informações que se deve ter de todos os eventos da administração pública, é que possibilitam ao cidadão tomar pé da situação, ter conhecimento dos eventos da administração pública, e daí, a partir disso, se concluir que são irregulares ou que são prejudiciais aos interesses da administração, da coletividade, questioná-los ao Tribunal de Contas. Esse é um instrumento muito importante, porque, além de ser um instrumento estimulador da participação da sociedade na administração pública, ele transforma todo cidadão, todo elemento que compõe a sociedade, em fiscal, em potencial do Tribunal de Contas, né? Então, se há hoje um convencimento de que as pessoas, o contribuinte, né, esteja onde estiver, ele tendo a possibilidade, tendo conhecimento das informações e tendo conhecimento de como faz isso o Tribunal de Contas, ele acaba auxiliando, acaba sendo quase que um participante, um coparticipante com o Tribunal de Contas no controle dos atos de gestão. Então, nós temos, o Tribunal de Contas já há alguns anos tem vindo numa caminhada de hipertrofiar, de fortalecer o controle social, transformando o cidadão em um verdadeiro aliado, em um fiscal, através do qual se obtém informações da administração e se pode
se exercer os poderes do tribunal, prevendo, inibindo e até punindo eventuais atos ilícitos ou prejudiciais à administração pública. Bacana. E você acredita que nós estamos num processo de evolução no que tange a essa maior transparência e participação social? Eu diria para você que o próprio passar dos anos e o aperfeiçoamento das instituições e também as necessidades do poder público que se multiplicam, e somado a tudo isso, hoje a facilidade de comunicação, e principalmente me refiro aqui à internet hoje, que é uma ferramenta que praticamente cobre todas as áreas e todos os segmentos socioeconômicos, torna a evolução muito mais acelerada, né? Então, você tem hoje um momento também de certa turbulência institucional, não diria de instabilidade, mas de turbulência, de trepidação institucional, que exige muito mais cuidado e, mais ainda do que cuidado, muito mais clareza, né, nas decisões, clareza para que a sociedade identifique os propósitos que estão por trás de todas as decisões que se tomam, né? A sociedade está sempre vendo os atos das autoridades públicas e querendo identificar, né, o que motiva aquilo, qual é o conteúdo daquela decisão, né? Muito embora possa até se equivocar no primeiro momento, a avaliação da sociedade, mas ela está sempre querendo descobrir a verdade ou o real motivo pelo qual se toma essa ou aquela decisão. E isso, né, nesse momento atual, está muito vivo na sociedade. Então, é um ponto sensível muito forte hoje, da sociedade querer identificar valores de preservação do patrimônio público e de favorecimento a toda a sociedade de forma igualitária, né, dos benefícios que a administração pública pode trazer. Então, está muito forte, há uma cobrança constante nisso, e é bom que seja assim, isso que produz a transformação, isso que produz a mudança de comportamento que nós estamos vendo e que, evidentemente, vai trazer muito mais benefícios para a sociedade como um todo, a utilização do dinheiro, a otimização dos gastos públicos, é a ordem do dia, né? Você tendo aí exemplos mais do que reais de punição por má gestão e por corrupção, você torna o sistema hoje, um sistema ainda que eletrificado como está, mas a gente procura corresponder a isso e todos os agentes públicos se apressam em dar satisfação dos seus atos. Legal. Até então, engatando, né, em algumas palavras que você acabou de dizer, gostaria de perguntar como que se encontra então o Tribunal de Contas do Estado em meio a esse momento turbulento, né, que nós estamos politicamente e de várias denúncias de corrupção. Como que se encontra o tribunal em meio a tudo isso? Eu diria para você que, do ponto de vista de preparação do corpo técnico e da estruturação burocrática, o Tribunal de Contas sempre foi muito avançado, né? Você tem aqui o Tribunal de Contas do Paraná como o segundo Tribunal de Contas do país, que foi credenciado pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para fazer auditorias nos empréstimos que o Estado do Paraná recebia. Muito contemporaneamente com o Tribunal da Bahia, que foi o primeiro, nós nos habilitamos a isso. E a partir disso, o Tribunal sempre investiu muito na área de tecnologia da informação. É um tribunal muito avançado, tanto é assim que apenas um dado já mostra esse avanço, que o Tribunal de Contas hoje não tem papel. No Tribunal de Contas, todos os processos são eletrônicos, né? Você não tem hoje papéis que ainda você vê em outros tribunais, no judiciário, autos de processo fisicamente considerados. Não, são todos estão computadorizados, então você vem num gabinete e você não acha muitos papéis aqui. Então está tudo, isso é um avanço, e isso possibilita também que se acesse mais facilmente, que a população acesse. Você entra no site do tribunal, você consulta qualquer processo, inclusive o conteúdo desse processo, o
que transforma isso em uma coisa absolutamente positiva para a transparência, como acabamos de falar. E você ainda perguntava qual a outra Esse momento, questão. nesse E momento nesse atual. momento, você tem uma cobrança por parte de retrospectiva biográfica de todos nós, e é natural que assim seja, é bom que assim aconteça, e também há uma sede, uma vontade por parte da sociedade de se sindicar a respeito da vida de toda e qualquer autoridade pública. É natural que isso aconteça, mas sempre temperado com uma presunção de que há uma inocência em primeiro momento, que há uma legalidade nos atos, mas que se deve esclarecer por completo. Então, é bom que se tenha esse ímpeto de cobrança e de apuração de desvios, mas também isso deve corresponder a uma necessária cautela para que só se possa punir ou ainda só se possa incriminar ou difamar alguém a partir do momento que se caracteriza vencidos todos os protocolos processuais, os direitos e garantias de defesa, para que se possa ter esse juízo definitivo. Mas acho que é um momento de passagem, que abusos serão cometidos aqui e ali, mas que deverão ser corrigidos para que a gente possa ter uma sociedade e um Estado cada vez mais forte. Bacana. Doutor, eu gostaria de te perguntar, basicamente, como que é a organização interna, então, do Tribunal de Contas? Quem é essa organização? Como que é? Os tribunais de contas dos estados são compostos por 7 conselheiros. Esses conselheiros são indicados por alguns estamentos. Dos 7, 4 são indicados pela Assembleia Legislativa. Dos outros 3 que sobram, um é indicado do corpo de auditores, que são os conselheiros substitutos, e outro do Ministério Público de Contas, que existe dentro de cada um dos tribunais de contas, que são procuradores que passaram por concurso público e também são indicados de dentro desse corpo, um acaba tendo vaga de conselheiro. E, por último, uma vaga que o governador escolhe de conselheiro e que, portanto, desses 7, 4 da Assembleia, 2, um de auditor, outro de procurador e outro do governador do Estado. Essa atual forma de indicação já é objeto de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC tramitando no Congresso Nacional, que busca alterar essa forma de indicação, diminuindo o número de indicados pela Assembleia de 4 para 3, atribuindo mais uma vaga aos auditores ou conselheiros substitutos e transformando a vaga que seria de indicação do governador de vaga de indicação dos funcionários de carreira do Tribunal de Contas, especificamente aqueles que contarem com mais de 10 anos de atuação no Tribunal de Contas. É uma proposta que tem o apoio da Associação dos Tribunais de Contas, da Atricom, e acredito que vá sem muitas alterações, ou pelo menos essa parte sem alteração, será aprovada e, portanto, irá alterar a Constituição para uma nova forma de indicação que, espero eu, seja para melhorar o sistema. Bacana. E como que é o funcionamento no que tange aos julgamentos mesmo? Eles são diários? Como que funciona? Na organização interna, é bom que se saliente que cada Tribunal de Contas estadual tem a sua organização. Aqui no Tribunal de Contas do Paraná, mas elas não são muito diferentes, né? Mas há alguma distinção. No Tribunal de Contas do Paraná, eu já tive a oportunidade de citar isso no começo da nossa conversa, você tem para as administrações estaduais as inspetorias, para as administrações municipais uma coordenadoria de fiscalização municipal. Mas aqui no funcionamento, na mecânica aqui do tribunal, você tem 2 turmas, composta cada uma delas por 3 conselheiros, né? A primeira e 2 câmaras, melhor dizendo, o termo exato é câmara, a primeira câmara, a segunda câmara, e depois você tem o plenário, que é o conjunto dos 7
conselheiros, evidentemente um é presidente, os outros 6 correspondem ao quórum. E você tem, na eventual falta ou na eventual ausência de um dos conselheiros, você tem os conselheiros substitutos, né? Atuando no plenário sempre o procurador-geral, o representante do Ministério Público, nas sessões, e são levadas às sessões, quer da Câmara ou do plenário, as matérias que estão estipuladas no regimento. O plenário sempre grau recursal, os recursos e eventuais mecanismos processuais semelhantes, e nas câmaras o julgamento mais não se daria aqui num primeiro grau de atribuição. E as sessões são semanais, com pautas sempre extensas. Há um mecanismo aqui que nós construímos já de despachos monocráticos para expedientes que têm grande volume no tribunal, mas pequena divergência ou pequena complexidade técnica, que é o caso de aposentadorias e pensões de todos os funcionários públicos, inclusive os policiais civis e militares, que acabam tendo a necessidade de terem as suas admissões, aposentadorias e pensões registradas no Tribunal de Contas. São grande volume de processo, mas com grande mecanicidade, ou seja, eles não mudam muito em relação ao mérito, então podem ser decididos de forma monocrática e isso faz com que você acelere o registro e possa se dedicar ou gastar tempo e debate e questionamento com os processos mais complexos, que são processos de prestação de contas das companhias estatais, como a Sanepar, a Copel, que precisam de uma formação mais técnica, porque lidam com dados, e para você identificar ou avaliar, aferir o rendimento de uma empresa dessa, você precisa ter específica informação técnica, porque você aferir o progresso no atendimento do sistema de saneamento, o progresso, a evolução na comercialização de energia elétrica, no fornecimento de energia elétrica, na transmissão, até na geração, porque a Copel é uma empresa que também não é só distribuidora e transmissora de energia elétrica, ela é geradora, ou seja, ela é proprietária de usinas hidrelétricas que produzem energia elétrica, então isso envolve toda uma capacidade técnica para que você possa fiscalizar essa atividade. Bacana. Gostaria de fazer uma pergunta até de cunho um pouco mais pessoal, mas é o seguinte, gostaria que você contasse como que foi a sua trajetória, né, até você chegar aqui onde nós estamos. Perfeitamente. Como eu falei para você no começo, eu me formei em 89, a colação de grau foi em 90, e aquele ano, 1990, era um ano de eleições estaduais. Você elegia governadores, senadores, ou o senador era uma vaga só, e os deputados, né? E eu fui trabalhar já naquele ano como chefe de gabinete da Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu fui ser assessor de gabinete, depois chefe de gabinete dessa secretaria durante o ano de 91 e 92. No final do ano de 92, abriu concurso para o Tribunal de Contas. O concurso que foi realizado no começo de 93, eu me inscrevi e fui aprovado para o concurso do Tribunal de Contas no quadro de assessores jurídicos. E tão logo entrei no Tribunal de Contas, que foi exatamente 8 de março de 93, eu fui lotado na diretoria jurídica, onde você tinha atribuição ali de dar pareceres nos processos que depois eram encaminhados ao Ministério Público e depois iam para julgamento. E eu entrei em 8 de março, já em dezembro, ou seja, ali 9 meses depois, eu fui convidado para ser diretor jurídico do tribunal. Eu fui diretor jurídico do Tribunal de Contas, da antiga diretoria de assuntos técnicos e jurídicos, durante o ano 94 e 95. Terminado o período em 95, final de 95, eu fui lotado na inspetoria para fazer a fiscalização dos órgãos estaduais. E naquele mesmo ano de 95, eu fiz o exame de admissão ao mestrado na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, porque pretendia fazer mestrado na área de Direito Constitucional ou lá na área de concentração de Direito do Estado. E fui aprovado.
e durante os anos 96 e 97 frequentei as aulas e cumpri os créditos para o mestrado na PUC de São Paulo. Fiz a dissertação no tema das comissões parlamentares de inquérito, fui aprovado, consegui o grau de mestre em Direito e já concomitantemente a isso comecei a dar aula na matéria de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Curitiba, no ano de 1999, e fui professor ininterruptamente até 2009, ou seja, por 10 anos. E nesse período, nesse tempo que eu estava dando aula e trabalhando aqui, eu acabei sendo convidado para uma atuação que tinha no direito eleitoral, como advogado na área do direito eleitoral. Eu acabei sendo convidado pelo prefeito, então prefeito eleito de Curitiba, Beto Richa, para ser procurador-geral do município de Curitiba. E fui procurador-geral do município de Curitiba na primeira gestão e também na segunda, sendo que o prefeito, o então prefeito Beto Richa, acaba renunciando ao mandato de prefeito para ser candidato a governador. E eu também saí junto com ele da administração municipal, porque pretendia voltar para o Estado, que era evidentemente a minha origem, e acabei sendo coordenador jurídico da campanha de 2010 para o governo do Estado do então candidato Beto Richa. Ele se elege e eu sou agraciado, honroso convite, para ser procurador-geral do Estado do Paraná. Eu tomo posse junto com o governador no dia 1º de janeiro de 2011 e também junto com as importantes e várias tarefas de um procurador-geral do Estado, eu fui presidente do Conselho de Administração da Sanepar e fui membro titular do Conselho de Administração da Copel. Eu fechava também essas outras atividades junto com a função de dirigir a Procuradoria-Geral do Estado. Eu fiquei, uma pena, pouco tempo como Procurador-Geral do Estado, porque já na sequência abriu-se uma oportunidade e eu até, para mim, era uma oportunidade muito interessante na medida em que era uma vaga para conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, ou seja, do lugar da onde eu havia prestado o meu primeiro concurso público, o local onde eu entrei no serviço público. Então, eu fui escolhido pela Assembleia para essa vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, onde eu tomei posse em julho de 2011. E de lá para cá, tive já menos de 2 anos da minha entrada aqui, fui eleito corregedor-geral do Tribunal e já depois, na sequência, fui também escolhido presidente do Tribunal de Contas, que fui, como você falou, a partir lá da eleição em 2014, 2015 e 2016, e que me deu a oportunidade de fazer um trabalho importante para o Tribunal, que considero um trabalho que tem sido feito continuamente por todos os outros presidentes, esse também é uma continuação. Enfim, a administração do Tribunal, ela é uma administração que, entendo eu, você deve deixar fluir as competências e o talento dos funcionários públicos para aperfeiçoar o mecanismo de fiscalização. Eu acho isso, não se trata de uma gestão, se trata de você dar continuidade, de você incentivar o aperfeiçoamento, que acaba sendo até natural dessas instituições, por conta, sobretudo, de um corpo técnico muito qualificado, né? De concursos cada vez mais duros, cada vez mais exigentes, e que acabam trazendo para a segurança do serviço público pessoas talentosas e também, o mais importante, comprometidas com o aperfeiçoamento e melhoramento da gestão pública. Bacana, doutor. E, bem, para quem está assistindo e se interessou, né, achou bacana, quem sabe, essa parte do Tribunal de Contas, qual que é a dica que você tem para quem deseja ingressar, então, em um Tribunal de Contas? Veja só, o Tribunal de Contas, a gente procura, já tem algum tempo,
alguma periodicidade feito concursos, né? Há um revezamento, né? Uma renovação de tempos em tempos. Houve um concurso em 2015 de funcionários, deve ter outro agora esse ano ou ano que vem. Então, os tribunais têm têm buscado renovar o seu quadro, e isso é bom que ocorra, porque isso areja, isso vasculariza, né, a administração pública, e também é uma questão de opção, né? Você opta pelo serviço público e tem um leque de opções muito grande, mas o mais importante é o que você falou: se inteirar a respeito da atividade do Tribunal de Contas, ter informação que se dá através da página da internet, e que é muito fácil hoje, né, acessar, e você tem ali um belo material que explica. Inclusive as sessões são todas gravadas, estão lá, públicas, podem ser consultadas a qualquer momento. As sessões do Pleno são transmitidas ao vivo pela TV Assembleia, ou seja, você tem aqui uma facilidade de informação muito grande que permite, mais do que a minha explicação, permite que aquele que tenha curiosidade a respeito da atividade do Tribunal de Contas e das suas possíveis recrutamentos de funcionários são absolutamente acessíveis através dos meios de comunicação que nós todos conhecemos. Legal, doutor. E, bem, então eu gostaria de pedir um último conselho aí seu, no sentido de, para os alunos que também se interessaram sobre o assunto, né, como eu disse, que obras você indicaria no sentido de matéria mesmo, né? Então, livros, talvez, que você acha pertinente, né, para quem tem interesse em se aprofundar. Veja só, eu fui professor de 1999 até 2009, acabei me afastando porque eu era procurador do município de Curitiba e viajava muito, tinha que atender as questões do município, então acabei não tendo mais tempo, não conseguindo compatibilizar o tempo, e pedi licença, e até recentemente ainda era um professor licenciado. Hoje, com a atividade que decidi me dedicar integralmente às funções de conselheiro, eu me afastei do magistério. Mas eu considero que uma das cabeças, nós temos várias no direito aqui no Paraná, mas me parece que o livro do professor Marçal Justin Filho, de Direito Administrativo, é um manual extremamente meticuloso, né, em estabelecer conceitos e até trazendo jurisprudência. Me parece uma obra assim, me parece não, quem sou eu até para avaliar, mas ela é evidentemente tida como uma obra irretocável, né, uma obra no seu propósito de manual e de abrangência geral, é considerada uma obra completa e acabada, definitiva até, em relação ao direito administrativo. Mas você tem autores aí de bela... nós até conversávamos agora aqui, antes de começar essa gravação, o Egon Bockmann Moreira, o Paulo Ricardo Schier, na área mais de direito constitucional, o Egon mais na área especificamente de direito administrativo. Enfim, eu vejo aí como uma geração, ou várias gerações, uma atrás da outra aí, de pessoas que são verdadeiros exemplos. Você tem um excelente professor, advogado, que já foi diretor-geral do Tribunal de Contas, foi dessa casa, o professor Edgar Guimarães, na área de licitações e contratos administrativos, né? Todos esses aí sob a batuta do Romeu Felipe Bacelar, que é um nome respeitadíssimo e uma pessoa absolutamente incentivadora do nascimento de vários desses mestres que hoje aí ocupam espaço na cabeça dos estudantes, né? Mas nós temos, enfim, é uma profusão aí de nomes do direito aqui no Paraná, que realmente orgulha a todos nós, né? E sobretudo aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com eles, quer nos bancos escolares ou ter tido aula, enfim. Mas a
gente está muito bem servido, né, de doutrinadores nessa área, o que puxa, e você ter esse tipo de qualificação, você melhora tudo, você melhora as nossas decisões, tem que ser melhoradas no Tribunal de Contas, o Judiciário acaba também elevando a exigência nas suas decisões, enfim, é um círculo virtuoso, né? Você acaba envolvendo, você se qualifica, obriga aquele com quem você trabalha a se qualificar também, e tudo isso leva ao enriquecimento do direito e, portanto, significa melhoria na gestão pública. Perfeito. Então, doutor, para a gente encerrar essa conversa, gostaria de pedir mais um conselho no sentido profissional. Então, como eu pude perguntar, né, você contou um pouco mais da sua carreira, todos os lugares, né, onde você passou. Então, tem uma carreira que eu posso dizer, né, de muito sucesso, muito bem sucedida. Então, eu gostaria de saber, assim, para o aluno que está assistindo, que é a grande maioria, que muitos ainda não sabem para que área vão, como que é o início de carreira, quais são as principais dicas que você daria para o profissional de direito para a carreira profissional dele? Eu diria que se alguém tiver a felicidade de já saber desde o começo da faculdade o que vai ser, que acho difícil que isso aconteça, mas existem casos, eu tenho casos de colegas, né? Eu tenho um colega especificamente, que desde o primeiro ano da faculdade ele falou, quero ser juiz. Né? Ali entrando, ainda tendo aula de introdução ao estudo de direito, não tínhamos aula nem de direito civil propriamente dito, e ele já sabia que queria ser juiz, e realmente ele se formou, o primeiro concurso que teve ele passou, fez uma carreira belíssima, é um juiz belíssimo, respeitado, tecnicamente perfeito, e que já sabia desde o primeiro momento, quer dizer, e é um juiz vocacionado, satisfeito, plenamente realizado com a função que exerce. Mas a maioria acaba no andamento da faculdade. Por exemplo, você tem aí, pelo menos na nossa época, na grade do curso de Direito, você tinha Direito de Trabalho do terceiro ano. Então, até o terceiro ano, você não conhecia Direito de Trabalho, que é um ramo importante do direito, que tem muitos profissionais envolvidos, tem uma justiça especializada em Direito de Trabalho, tem escritórios especializados que só atendem Direito de Trabalho, e você tem até o terceiro ano, você não conhece Direito de Trabalho, né? E temos colegas de turma, de sala, que são excelentes advogados, importantes advogados nessa área, mas só se definiram depois do terceiro ano. Então, cada um tem um momento de maturação da sua cabeça e das suas opções para a vida profissional. O que acontece, de um modo até de se lamentar, você tão cedo, né, as pessoas entram na faculdade hoje com 17 anos, foi a idade com a qual eu passei no vestibular e fui para a faculdade, que é uma idade, que é uma pouca idade ainda, você tem que optar por um curso que vai ser a sua profissão pro resto da sua vida. Então, isso acaba sendo um risco inevitável de se correr, né? Você fazer uma opção e depois reconsiderar. Da mesma forma, dentro do direito, que é muito vasto, você fazer opção por essa ou aquela matéria. Eu, por exemplo, quando entrei na faculdade, tinha predileção, gostava e tinha até uma certa facilidade com o direito penal, né? Eu achava que ia lidar com o direito penal, gostava. E depois as oportunidades vão nascendo, você vai se encantando com temas, e direito administrativo, que é o assunto nosso aqui hoje, é uma matéria, não sei hoje como é que está no currículo, mas na minha época da faculdade você tinha direito administrativo no quarto ano da faculdade. Ou seja, você estava quase já indo para o final da faculdade e você tinha direito administrativo, que podia te revelar aí alguma vocação, algum assunto da sua predileção. Então, cada um tem a sua ponto de maturidade, mas o importante é você ter uma boa formação teórica. Eu lembro que quando era estudante de direito, a preocupação que muitos de nós tínhamos era com a prática do direito. E eu tive um professor de processo penal, que até foi paraninfo da minha turma, que ele falava, não, você precisa se preocupar com a teoria. A prática você aprende rapidamente, né? E já, muitos colegas já no primeiro ano já entravam no escritório de advocacia para aprender a advogar e tal. Aprendi a prática, mas o importante é você aprender o direito. Muito embora você praticando, entrando no escritório cedo, você começa a fazer engates lógicos
com a prática que te ajudam muito a entender a teoria, né? Mas o importante é você sair com uma boa base teórica da faculdade. E parece assim até que eu fui um aplicadíssimo aluno nisso. Não, mas eu acho que eu identificava as importâncias e os fundamentos que eram importantes para você entender todo o resto da doutrina e também da formação que você tem a partir dessa base no direito. Bacana. Bom, doutor, é isso. Eu gostaria de agradecer Obrigado. imensamente. Foi um prazer conversar com você. Certamente foi bacana para quem está assistindo. Então, muito obrigado mesmo, doutor. Obrigado.